E aí, pessoal, olha eu aqui de novo, parte 2 agora, dos povos do Brasil. E como eu falei, a gente começa com você faz a história, né? Para fazer agora, vocês vão analisar esse mapa aqui, tá? E ao analisar este mapa, vocês vão me dizer qual é o real impacto que a colonização brasileira vai trazer ao trabalho dos indígenas, tá? Então, rapidinho aí, menos de 5 minutinhos, vocês fazem esse exercício da página 50. Reparem a imagem, vou deixar até aqui para vocês, tá? Pode dar pausa aí. Bom, agora continuando, então aqui, né? Correção. Observe novamente a imagem, que vocês acabaram de ver, a qual mostra os indígenas trabalhando para a colonização, para os colonizadores portugueses, e responda a esta questão. Qual foi o impacto da colonização na organização do trabalho indígena? Os indígenas tinham uma relação com o trabalho que objetivava suprir as necessidades imediatas. O trabalho não visava ao acúmulo de algo, como na lógica da colonização europeia. E qual é o impacto? É justamente conseguir, eles percebem que há uma troca, há uma resposta. À medida que eu dou aquilo que os portugueses querem, no caso aí o pau-brasil, eles me fornecem algo que eu vou querer, né, ou que já me apresentaram e eu quero, como espelho, machado, anzol, linha, faca e assim por diante, tá? Bom, continuando, como que era a organização dessa sociedade? Como que elas eram organizadas? Então aqui nós temos um exemplo da taba, né? Como vocês podem ver aí, a gente já chega nela aqui, tá? Mas como que elas eram organizadas? Primeiro, o que é tribo, né? E aí nós temos aqui. A tribo são agrupamentos de pessoas que, em geral, falam a mesma língua e têm ancestrais em comum. Alguns casos formam um único agrupamento, denominado aldeia. Então, a tribo são um grupo de pessoas que pode ser mais de uma em uma localidade, tá? E a tribo não é o local onde eles moram, o local onde eles moram é a aldeia, e a tribo é todos aqueles que falam a mesma língua, têm o mesmo ancestral e se veem como iguais, tá? E pode ter várias, né, várias aldeias, tá bom? As tribos indígenas, quando muito grandes, podem ser divididas em várias aldeias, compostas de habitações diferentes, né, organizadas em círculo, existindo ou não uma construção central aonde eles faziam a reunião. Então, havendo ou não um local, a construção não necessariamente é uma construção, pode ser um local destinado à reunião, tá? Ou pode haver uma construção ali onde eles vão se reunir, tá bom? Outros casos, uma única grande construção comum, todos viviam juntos. Então, que é o caso da oca, né? Como nós vamos ver aqui daqui a pouco, tá? Principal elemento: folha de palmeira e madeira para a construção dessa habitação. Aqui nós temos um exemplo da ilustração de Hans Staden, né? Que fala, né, da aldeia com fortificação ainda em volta, né? Contra os inimigos, e que inclusive eles colocavam o crânio dos inimigos lá para meio que amedrontar os demais, né? Então protegia, então tinha, desde aquela época já existia aí uma espécie de muralha feita de madeira para proteção, tá? E aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, como a oca, né? É o nome dado à típica habitação indígena, né? Que mais típico porque é a que mais nós conhecemos, principalmente quem está no sul, né? Sudeste, principalmente. O termo é oriundo da família linguística do Tupi, né? Ocas são construções grandes, dimensões tendo até 30 metros de comprimento, são feitas em mutirão, né? No caso Hans Staden lá falou cerca de 40 pessoas até,
Madeira, taquara, né, para fazer o entrelaçamento, né, então como se fosse umas ripas, né, e a madeira como se fosse a coluna e as vigas. E a palha, né, como vocês podem ver aí, para cobrir e proteger, não apenas da chuva, como do frio também. E chega a durar cerca de 15 anos. Não possuem divisões internas ou janelas, apenas umas poucas portas que servem de habitação coletiva para todo mundo. Né? Professor, e como que faz quando quer namorar, dar abraço mágico? Eles vão para o meio do mato. Tá? E para fazer as necessidades? Meio do mato. Lá é apenas para dormir e algumas vezes para se alimentar. Tá? Muitas das vezes a alimentação é externa. Tá bom? Proteção das crianças. Lembrando que os indígenas não saíam à noite na mata. Tá? O local aqui onde eles habitavam é o local de proteção deles, principalmente nos períodos noturnos, tá? Dos animais e dos inimigos. Aqui nós temos a maloca, né? É uma cabana, né, comunitária utilizada por alguns nativos da região amazônica, né, do Brasil e da Colômbia, então a Amazônia, do Brasil e da Colômbia. Cada tribo tem sua própria espécie de maloca com características únicas que ajudam a distinguir um povo do outro. É feita principalmente de madeira e palha, né? Só que não é oval, muitas das vezes como aquela. E aqui a taba, né? Principalmente dos aimorés, mas os tupis também faziam habitação indígena menor que a oca, só que eram várias também de origem tupi. É um termo mais usado pelas tribos da Amazônia. Nesta região também serve para designar aldeamento indígena. Então, pode perceber que aqui tem mais de uma, né? Não é uma única. E ó, percebam que também é cercado aqui para proteção. Ok? Então, existem várias e várias formas, como eu falei, existem até aquelas subterrâneas, tá? Que principalmente em locais frios ou em montículos, como no caso da Ilha do Marajó, por exemplo, que por causa das chuvas, né, e por causa do mar muito próximo ou dos rios, eles avançam e acabavam destruindo. Então eles, inclusive, faziam montes de terra para ficar mais alto e lá em cima eles faziam as casas. Então faziam montículos, eles mesmos faziam os montes de terra, juntavam a terra e lá em cima fazia para que a água durante a chuva, durante as cheias, né, não acabasse destruindo ou chegando neles, tá? Então existem várias. Tá? E as moradias do Tamoios? Como eu falei para vocês, né, sobre Hans Staden, ele faz uma descrição aí dos tamoios, eu tinha falado aimorés, mas não, eram tamoios, tá? Que capturaram ele, era um europeu, se não me engano belga, que veio 2 vezes ao Brasil, na segunda foi capturado pelos indígenas e acabou vivendo 10 meses junto a eles. Eles as constroem, de preferência em lugares onde há água, madeira, e também animais, peixes nas proximidades. Quando esgotam das suas moradias, eles vão embora para outra. Quando querem construir suas cabanas, um chefe reúne um grupo de cerca de 40 homens, tanto homens quanto mulheres, isso daqui ele está falando dos tamoios, tá? Então o chefe reúne essas pessoas, né, que vão erguer a cabana, conforme o número de moradores. Por quê? Porque também eram moradias meio que coletivas, tá? E aqui ele dá uma medida da época, né? Então 14 pés de largura, conforme o número de moradores, e até 150 pés de comprimento, né? No interior não são subdivididas. Cada núcleo tem seu próprio fogo, ou seja, cada cabana vai ter seu próprio fogo, e o chefe da cabana é aquele que tem a região central. Esse Hans Staden é interessante porque ele conviveu 10 meses e ele ia ser comido, porque os tamoios eles faziam rituais antropofágicos. E o que é isso? O ritual antropofágico
ele é diferente de canibalismo. Como assim? O canibal ele come para sobreviver. No ritual antropofágico, eles consomem o ser humano com o intuito de adquirir os seus poderes, tá? Aí no caso ele conseguiu fugir, tá? Ele fugiu porque não quiseram comer ele, porque ele começou a chorar, então ele era tido como covarde e não quiseram consumir a carne dele, ele aproveitou e fugiu, tá? Mas, todavia, porém, entretanto, ele, quando ele volta, né, para a Europa, ele faz um relato que vai ser amplamente divulgado pela Europa, principalmente porque ele foi uma pessoa que parou numa tribo de canibais e que não, né, canibais para a época, né, e que conseguiu fugir, né, e aí ele conta, né, os seus feitos, conta o acontecimento e vai ser bastante difundido entre os europeus. Para terminar, vocês vão pegar agora o caderno de atividades de vocês, tá? Caderno de atividades. Vão pegar lá nas páginas 24 e 25, tá bom? Que são essas daqui. E vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 da página 25, tá? 3 e 4 da página 25. Daí uns 15 minutinhos para vocês e vocês retornem aqui para a gente corrigir, beleza? Então, vocês vão pegar aqui página 24, tá? Então, rapidinho aí e a gente já volta. Bom, corrigindo aqui então, vamos lá. Então, aqui, a respeito dos povos, dos primeiros habitantes do Brasil, assinale a alternativa correta. A. Grupos seminômades foram os primeiros habitantes do Brasil e estavam localizados apenas no litoral? Não. Há cerca de 6.000 anos, o desenvolvimento da agricultura que habitava